Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa segunda aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 3. Eu sou a professora Alessandra. Então hoje nós daremos continuidade ao estudo das chamadas integrais múltiplas. Na primeira aula nós estudamos as integrais duplas. Então nós partíamos daquelas técnicas de integração já conhecidas para as funções de uma variável real. Nós recorríamos ao teorema fundamental do cálculo e dessa forma nós calculávamos então integrais duplas, que eram integrais de funções de duas variáveis reais. Então ela convertia um par em um dado número. Então nosso objetivo era avaliar essas integrais, estudando a região de integração, como representar esse tipo de integral e também com mudanças de coordenadas. Nós vimos as coordenadas polares, que é um tipo de mudança. Nessa aula, nós vamos trabalhar com um estudo análogo ao da primeira aula, mas o nosso objetivo é estudar as funções de três variáveis reais, com as chamadas integrais triplas. Então, vamos acompanhar no quadro os objetivos dessa aula. Nós vamos, então, estudar de maneira semelhante as integrais duplas, agora as integrais triplas. Então, nós vamos analisar a definição, como se calcular a integral tripla, sobre paralelepípedos, depois sobre regiões gerais, e nós vamos abordar dois tipos de mudanças de coordenadas. Então, a mudança em relação às coordenadas cilíndricas e também a coordenadas esféricas. Então, nós vimos nas integrais duplas, nós tínhamos uma determinada região de integração, que era uma região no plano. Para definir essa integral, então, nós particionávamos essa região em pequenos subretângulos, escolhíamos um ponto em cada uma dessas partições e, avaliando volumes de paralelepípedo, então, nós chegávamos à construção da integral dupla por meio de um limite. Nós vamos trabalhar agora com uma ideia bem semelhante, mas com as funções de três variáveis. Bom, quando nós estamos trabalhando com funções de duas variáveis, o gráfico dessas funções está em R3, está no espaço. Quando nós temos funções de três variáveis, nós precisaríamos de um R4 para representar esses gráficos. Como nós só temos até a terceira dimensão para a representação gráfica, não é possível representar o gráfico dessas funções. Mas a nossa região de integração vai estar no espaço. Então, por isso que nós vamos avaliar agora apenas a representação geométrica da região de integração, sem incluir agora o gráfico das funções, até porque não é possível representar nesse caso. Então, vamos acompanhar no quadro como se construir essas integrais triplas. Nós vamos ter uma função definida em um domínio B. Esse domínio B está contido no R3. Então, é uma região no espaço. A imagem dessa função é o número real. Esse domínio B é o conjunto de todos os pontos x, y e z do R3, onde essa coordenada x varia de A até B, a coordenada y varia de C a D e a coordenada z varia de U a V. Então, nós estamos trabalhando com esses limites, tanto para x, quanto para y, quanto para z, como sendo limites numéricos. Quando nós construímos a representação dessa região B, agora no espaço, nós vamos ter um paralelepípedo, ou então uma caixa retangular no espaço. Na integral dupla, nós tínhamos uma determinada unidade de área. Nós tínhamos um ΔX e um ΔY, ou então um dx e um dy depois. Só que lá nós tínhamos a região de integração, o domínio, como sendo uma região no plano. Como nós estamos no espaço, agora existem três variáveis a serem avaliadas. Então, nós vamos partir dessa região B, subdividi-la agora em relação aos eixos x, y e z. Subdividir essa caixa retangular em subcaixas com essas condições ΔX, ΔY e ΔZ. Então, nós temos algumas dimensões para essa caixa. Então, basicamente, nós vamos tomar o domínio da função, que é uma caixa retangular,
por uma questão de simplicidade na hora de se avaliar. Poderíamos ter considerado uma região geral, mas iria complicar muito a nossa avaliação e o estudo seria análogo. Então, nós vamos partir dessa região regular, nós vamos subdividir toda essa região B em caixas agora B e JK, então, nessas subcaixas, e o nosso objetivo, então, é definir a integral tripla. Nós tínhamos o dA, que seria a unidade de área, lá na integral dupla, que era o dx dy. O análogo, nesse caso, vai ser o dV. Então, agora é uma unidade de volume, que consiste no dx, dy e dz. Bom, quando nós tínhamos a integral dupla, nós calculávamos um volume a partir dessas subdivisões. Aqui nós não vamos ter essa ideia como uma construção geométrica, mas é uma ideia análoga. Então, em cada uma dessas caixas, nós podemos considerar um ponto amostral, a função está definida em cima dessa região B, eu posso calcular a imagem desse ponto amostral, multiplicar agora a imagem desse ponto amostral pelo dx, dy, dz, ou na verdade por esse ΔV, ΔX, ΔY, ΔZ, que é o volume de cada uma dessas subcaixas. Então, quando nós aumentamos essa quantidade de partições, nós aumentamos a quantidade de subdivisões em relação a cada um dos eixos, nós vamos ter, portanto, o limite tendendo ao infinito e a definição da integral tripla. Então, apesar de não termos agora esse apoio da representação geométrica para a integral tripla propriamente dita, mas nós partimos da ideia da integral dupla e construímos agora a expressão para essa integral. Então, vamos acompanhar no quadro, tendo então a função f definida sobre essa região B. A integral tripla de f nessa região, então a integral tripla de f sobre B dv vai ser o limite do somatório da imagem de um ponto amostral de cada uma daquelas subcaixas B e JK multiplicado pelo ΔV, que corresponde ao volume de cada uma daquelas caixas, que é o produto ΔX, ΔY, ΔZ. Então, a integral tripla vai ser definida dessa forma, Lmn tendendo ao infinito, porque nós temos o aumento da quantidade de caixas B e JK, o aumento da quantidade de partições, se o limite ele existir. Então, nós só definimos essa integral tripla da função f sobre essa região B, se esse limite existe. A integral tripla ela vai existir, nós vamos poder calculá-la, se a função f for contínua. Se a função ela é contínua, então nós sabemos que a função ela vai ser integrável. Nesse caso, por ser uma função de 3 variáveis, então ela vai ser integrável em relação à integral tripla. Então, nós vamos ter agora, ao invés das duas integrais a serem calculadas, nós vamos ter uma terceira integral. Então, nós vamos ter 3 variáveis envolvidas nesse processo de integração. Como nós já vimos que limites não são tão simples de serem calculados, e como existe o Teorema Fundamental do Cálculo disponível para nos auxiliar nesses estudos, então nós vamos agora estudar um teorema, que é uma extensão de um teorema que já vimos na última aula, que nos permite calcular uma integral tripla, como sendo o cálculo de 3 integrais de função de uma variável sucessivas. Então, nós vamos recorrer novamente a esse processo iterativo. Calculo uma integral, a partir desse resultado eu calculo a outra integral e assim sucessivamente. Então, ao invés de se aplicar aquelas técnicas de integração da função de uma variável 2 vezes, nós vamos aplicar essas técnicas 3 vezes. Então, o resultado que vai nos permitir esse cálculo de integral tripla a partir de integrais
definidas, integrais de função de uma variável, é o chamado teorema de Fubini. Então, vamos acompanhar no quadro. Então, esse teorema vai nos permitir essa subdivisão da integral tripla em 3 integrais agora, como se fosse função de uma variável, mas na verdade não é. Nós vamos tratar em cada uma das etapas, uma como sendo a variável a ser avaliada e as outras como sendo constantes. Então, se nós temos uma função f, que ela é contínua, portanto ela é integrável, e ela é contínua sobre essa caixa retangular B, que é definida como o produto cartesiano do intervalo AB, pelo intervalo CD, pelo intervalo UB. Quando nós temos essa notação de produto cartesiano, o primeiro intervalo corresponde à variação de x, o segundo à variação de y e o terceiro corresponde à variação de z, quando nós estamos recorrendo às representações geométricas. Então, se nós formos pensar na representação espacial, então seria intervalo em relação ao eixo x, em relação ao eixo y e em relação ao eixo z. Então, calcular a integral tripla da função f sobre esse domínio B equivale a calcular, então, 3 integrais. Então, a integral de u até v, da integral de c até d, da integral de a até b, da função f. Bom, a última integral a ser indicada foi essa integral de a até b, que corresponde ao intervalo de variação de x. Então, eu vou incluir o termo dx. A segunda indica o intervalo de variação de y. Então, o segundo termo corresponde ao dy. A primeira integral apresentada contém o intervalo uv, que corresponde à variação de z. Então, assim como nas integrais duplas, nós vamos calcular sempre a integral mais interna e, por sucessivas operações, nós vamos chegar até a integral mais externa. Então, nesse caso, nós vamos avaliar primeiro a integral de a até b da função f dx, onde y e z são tratados como constantes. O resultado dessa integração, nós vamos integrar agora de c até d com respeito a y, e o resultado da segunda integral nós vamos integrar agora com respeito a z. Como nós temos dx, dy, dz, então temos 3 variações, 3 variáveis a serem analisadas, nós vamos ter 6 ordens diferentes para o cálculo da integral tripla. Então, são integrações sucessivas e que existem essas 6 possibilidades. Então, assim como na integral dupla, nós precisamos avaliar todos os intervalos agora das variáveis x, y e z, identificar qual ordem de integração nós vamos tomar, construir a integral, sempre lembrando que a ordem onde nós identificamos os limites de integração é a ordem contrária da indicação dos termos dx, dy, dz. Sempre a integral mais interna é a que deve ser calculada inicialmente e depois até chegar à integral mais externa. Como que nós vamos calcular? Da mesma forma como calculávamos integrais duplas. Nas duplas, a diferença é que nós tínhamos uma integração a menos, um processo de integração a menos. Mas nós vamos aplicar exatamente as mesmas técnicas, exatamente as mesmas propriedades. Então, como nós já trabalhamos com as integrais duplas, com algumas técnicas de integração, com algumas integrais já conhecidas, agora nós temos um momento de atividade para vocês refletirem um pouco sobre essa construção da integral tripla. Então, vamos acompanhar o enunciado no quadro. O objetivo dessa atividade é avaliar a integral da função 12xy²z. Então, essa é a nossa função f de 3 variáveis. Então, avaliar a integral tripla dessa função sobre a região B, onde B é o conjunto de todos os pontos do espaço
onde a primeira coordenada varia de 0 a 1, a segunda varia de -1 a 2 e a terceira de 0 a 3. Nós podemos ainda denotar essa região por meio de produto cartesiano. Então, o B é o produto cartesiano do intervalo 0, 1, pelo intervalo -1 até 2, produto cartesiano com 0 a 3. Então, o objetivo é avaliar a integral tripla agora dessa função nessa região B. Então, identifiquem os limites de integração, a ordem de integração a ser tomada, lembrando que existem 6 possibilidades. Já que todos os intervalos de variação são constantes, o intervalo de variação de x não depende de y, nem de z, e nem vice-versa, então vocês podem tomar qualquer uma dessas 6 ordens de integração. Lembrando que, independente da ordem de integração, o resultado a ser obtido é exatamente o mesmo. Então, pensem um pouco sobre essa região de integração, como construir essa integral tripla, e na sequência, então, nós retornamos com a discussão dessa primeira atividade.
Então, vamos analisar agora essa atividade e analisar como que se dá essa construção da integral tripla e depois o cálculo dessa integral. Então, nós temos uma integral de uma função de 3 variáveis, x, y e z, e nós temos os intervalos de variação para x, para y e para z. Então, vamos retornar ao quadro, avaliando essa região de integração. Então, nós tínhamos a variação de x de 0 até 1, de y de menos 1 a 2 e de z de 0 a 3. Nós vamos ter, portanto, as 6 possibilidades de integração. Nós podemos integrar primeiro com respeito a z. Então, quer dizer que a terceira integral a ser indicada é a integral com as variações em z. Depois, nós podemos integrar com respeito a y e depois integrar com respeito a x, finalizando esse processo. Então, essa seria uma opção, porque nós temos os limites de integração com relação a x, y e z como sendo independentes. Uma outra opção seria integrar primeiro com respeito a y, na sequência, integrar a função com respeito a z e depois integrar com respeito a x. Então, nesse caso, as três limites de integração com respeito a x, y e z são constantes, são independentes, nós podemos adotar qualquer uma destas 6 possibilidades. Essas 6 possibilidades são identificadas a partir dessas diferentes ordenações, as diferentes ordens de integração. Então, nós vamos avaliar a primeira possibilidade. Então, sempre iniciando o processo da integral mais interna até a integral mais externa. Então, a primeira integral a ser calculada é a integral com respeito a z. A integral de 0 a 3 da função com respeito a z. Bom, se nós estamos integrando com respeito a z, o fator 12xy² não envolve z em nenhum momento. Então, nós podemos, pelas propriedades de integração, retirar essa constante do integrando. Então, nós vamos calcular, ao invés da integral de toda a função dz, nós vamos calcular o produto dessa constante, 12xy² e integral de z dz. Então, nós só vamos avaliar essa integral. Bom, a integral de um polinômio de grau 1, então a integral de z dz, corresponde a z elevado ao quadrado dividido por 2, ou meio de z ao quadrado. Então, eu substituí no local dessa integral o seu resultado, que é o meio z ao quadrado, aplicado aos extremos 0 e 3. Então, nós vamos substituir o z por 3 e calcular a diferença dessa mesma expressão com o z sendo igual a 0. Bom, se o z for igual a 3, nós vamos ter o termo 9 dividido por 2, menos 0 ao quadrado dividido por 2, que é 0. Então, o resultado dessa substituição dos limites de integração corresponde a essa constante 9 dividido por 2. Podemos multiplicar 9 dividido por 2, multiplicado por 12. Bom, o produto entre esses dois termos resulta em 54. Então, nós teríamos a integral agora com respeito a y de 54xy². 54 é constante e em relação à integral com respeito a y, x também é constante. Então, o produto de 12 por 9/2 por x vai ser constante nesse caso, então nós vamos retirar dessa integral com respeito a y. Então, nós vamos avaliando cada uma das integrais separadamente. Então, nós vamos só
substituindo os termos que estão sendo calculados, retirando as constantes quando possível e calculando as integrais e substituindo os limites. Então, nós vamos ter agora o cálculo da integral com respeito a y. Integral de menos 1 a 2 de y² dy, o resultado seria y ao cubo dividido por 3. Então, nós precisamos aplicar os limites agora de integração. Então, nós vamos substituir o y igual a 2. Então, 2 elevado ao cubo dividido por 3, que é 8 sobre 3, menos 1 elevado ao cubo dividido por 3. Bom, menos 1 elevado ao cubo é o próprio menos 1, dividido por 3. Então, 8 terços menos 1 terço vai ser igual a 9 terços. 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. Então, nós temos agora a terceira integral a ser calculada. Então, é a integral de 0 a 1 de 3 multiplicado por 54, x. Bom, o produto de 3 por 54 é 162, que é uma constante. Então, nós podemos retirar do integrando devido às propriedades. Então, nós vamos ter o produto de 162 pela integral de 0 a 1, x dx. A integral de x é x ao quadrado dividido por 2. Nós vamos aplicar, então, os limites. Quando o x for 1, então, nós vamos ter 1 ao quadrado sobre 2, que é 1 dividido por 2. Menos, quando o x for 0, que é 0 dividido por 2, o resultado é 0. Meio menos 0 é o próprio meio. Agora, o resultado, então, dessa última integral é meio, multiplicado por 162. Então, nós temos o resultado dessa integral como sendo 81. Então, apesar da quantidade de operações de substituições que nós realizamos com todo esse processo, nós avaliamos uma integral, que seria a mais interna. Se eu tenho constantes, eu posso retirar dessa integral. As variáveis que não estão sendo integradas naquele momento podem ser tratadas como constantes, porque se eu retiro dessa integral, essa variável ainda vai ser integrando das demais. Então, nós vamos calcular a integral mais interna, substituímos os limites de integração, depois continuamos o processo, integramos com o segundo limite, substituímos, o resultado nós integramos novamente, agora tomando cuidado com qual a variável de integração em cada caso. Então, é um processo longo, são várias operações, mas, na verdade, nós estamos calculando 3 integrais em uma só. Nós aproveitamos o resultado de uma integral para as outras. Então, na verdade, nós estamos retomando todas aquelas técnicas de integração, seja substituição, seja integração por partes, ou mesmo esses valores de integral que nós já conhecemos. A integral de x dx vai ser x² dividido por 2. A integral do cosseno de x dx vai ser o seno de x. Então, nós vamos precisar de todos esses resultados, porque sem o conhecimento dessas funções, nós não conseguimos calcular nenhuma das integrais que são apresentadas. Então, é preciso ter esse conhecimento das regras de integração, daquelas técnicas que nós temos e também das funções e as suas integrais. Então, nós precisamos conhecer isso para termos a possibilidade de calcular cada uma dessas integrais. Então, nós observamos nessa atividade como se calcular a integral tripla quando nós temos os limites constantes. Então, nós avaliamos qual que seria a melhor ordem de integração, depois nós identificamos, dentre essas 6 possibilidades, qual que está mais adequada no nosso caso, ou se não tem nenhum problema em inverter essas integrais, qual integral eu seleciono para começar a calcular. Agora, nem sempre nós conseguimos escolher qualquer ordem de integração, assim como nós vimos nas integrais duplas.
se nós tínhamos funções envolvidas nesses limites de integração, então nós precisaríamos avaliar a variação de cada uma dessas variáveis x e y. Nós podemos ter essa mesma situação agora envolvendo a integral tripla. Então, nós precisamos analisar a região de integração, identificar as variações, para, na sequência, identificar qual a ordem de integração adequada nesse caso. Então, nós temos também a integração em relação às integrais triplas em regiões gerais. Agora, não só caixas retangulares, mas outros tipos de regiões. Então, vamos acompanhar no quadro como se trabalhar com esse caso. Então, vamos supor agora uma região G, que ela é delimitada inferiormente pelo gráfico da função z igual a g1 de x e y. Então, o limite inferior desse sólido G é o gráfico dessa função g1. E o limite superior dessa região G é o gráfico de z igual a g2 de x e y. Então, essa função limita superiormente o sólido. E, além disso, nós temos que essas duas funções, g1 e g2, elas são contínuas sobre R. O que seria o R? R é uma região no plano x e y. Então, nós temos um dado sólido G no espaço. Ele é limitado superiormente pelo gráfico da função g2, limitado inferiormente pelo gráfico de g1, e essas duas funções, g1 e g2, elas são contínuas sobre uma região G. Então, nosso objetivo agora é analisar a integral tripla de uma função f sobre esse sólido. Nós temos, então, três variações. A variação de z, a variação de x e a variação de y. Então, nós vamos ter que avaliar esse gráfico para identificar cada um desses limites. Dependendo da forma com a qual nós avaliamos a região, o sólido S, ou esse sólido G, então nós vamos precisar identificar qual a ordem de integração associada. Lembrando que a integral ela vai fornecer um número. Então, a última integral a ser calculada, ela precisa ter esses limites constantes. Porque se nós tivermos uma função em um desses limites, o resultado vai ser uma função e não vai ser uma constante. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado na avaliação dessas regiões. Bom, então, tendo esse sólido G, conhecendo essas funções que limitam superiormente e inferiormente esse sólido, nós podemos identificar, então, uma das integrais a serem calculadas na integração tripla. Então, vamos acompanhar no quadro. Sabendo que o z varia de g1 até g2, g1 seu limite inferior e g2 o limite superior, se a função f ela é contínua nessa região G, então a integral tripla de f sobre a região G vai ser a integral dupla sobre R da integral de G1 até G2 da função f dz dA. Então, na verdade, nós estamos decompondo agora essa integral tripla em uma integral de função de uma variável. Então, aqui nós identificamos os limites de integração em relação a z, e a integral dupla corresponde à integral dupla sobre a região, que é a projeção de g sobre o plano x e y, porque nós já temos a variação de z, falta identificar a variação de x e y. Então, essa região R, nós projetamos g sobre o plano x e y para identificar as variações de x e y. Agora, se quando nós projetamos g sobre o plano x e y e R for dado por esse conjunto, onde x varia de A até B e o y varia de F1 até F2, então nós podemos identificar agora os três limites. Então, a integral tripla de f sobre g vai ser a integral de A até B, da integral de F1 até F2 de x, da integral de G1 até G2 de xy, da função f, dz, dx, dy e dx.
Então, basicamente, qual que foi o processo de avaliação? Nós identificamos os limites de variação em relação a Z. Então, nós estudamos o sólido, a construção tridimensional, e identificamos os limites de Z. Nós projetamos esse sólido sobre o plano x e y e identificamos os limites de x e de y. Quando nós projetamos G sobre o plano x e y, o nosso problema agora se resume na determinação dos limites de integração de uma função de duas variáveis. É uma integral dupla. Então, na integral tripla, nós precisamos avaliar a construção tridimensional. Identificando uma das variáveis, quando nós projetamos essa região sobre o plano x e y, torna-se então um problema de integral dupla. Eu avalio as variações, identifico qual que seria a melhor ordem para o cálculo dessa integral tripla. Sempre tomando cuidado com o modo com o qual nós avaliamos essa região. Como nós tínhamos duas variáveis na integral dupla, então nós precisávamos avaliar x e y. Como nós temos três variáveis agora, nós precisamos avaliar x, y e z, por isso nós precisamos recorrer à representação tridimensional. Então, vamos avaliar agora um exemplo específico de cálculo de integral tripla. O nosso objetivo é avaliar agora a integral tripla da função z, que é uma função de três variáveis. Então, é uma função f de x, y e z igual a z, sobre a região D, onde D ele é o tetraedro limitado pelos planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, que são os planos coordenados, e o plano x mais y mais z igual a 1. Então, nós sabemos que a região D é limitada por cada uma dessas estruturas, cada um desses planos. Nós vamos precisar de dois gráficos. O primeiro gráfico consiste na representação da região D, que é uma representação tridimensional, porque nós temos um sólido tridimensional. Então, nós precisamos recorrer ao R3. Depois, nós vamos representar agora a região R, que é uma região bidimensional. É uma região em R2. Então, projetando esse sólido D sobre um dos planos coordenados, nós vamos identificar, então, qual que vai ser a variação das outras duas variáveis que ainda não foram analisadas. Então, sempre que nós estamos avaliando essas integrais triplas, nós precisamos analisar dois gráficos. Primeiro, o gráfico da região total, então dessa região tridimensional, e depois um gráfico no plano, que vai ser uma projeção. Então, vamos analisar nesse caso quais são as representações gráficas que nós precisamos. Primeiro, nós temos a representação do tetraedro. Então, nós indicamos os três planos coordenados, plano XY, plano YZ, plano XZ, e o plano Z igual a 1 menos x menos y, que é o plano x mais y mais z igual a 1 do enunciado, só que representado de uma outra forma. Então, nós vamos recorrer a essa representação tridimensional e nós vamos avaliar a variação de z. Bom, então, dentro desse tetraedro, eu sei que o z varia desde o plano x e y até esse plano x mais y mais z igual a 1. Então, nós percorremos todo esse sólido na direção do eixo z. Então, nós vamos partir desde a base, que seria o plano x e y, ou o z igual a 0, e nós vamos até o limite superior, que é o plano transversal, o plano x mais y mais z igual a 1, que pode ser representado agora como sendo z igual a 1 menos x menos y. Então, nós avaliamos a variação de z, desde a base do tetraedro até o topo. Como que se dá a variação de z?
Se eu tenho a variação de z, preciso agora da variação em x e em y. Então, na identificação de x e y, nós vamos projetar d agora sobre o plano x e y. E nós vamos ter uma representação bidimensional. Então, a partir da identificação de uma dessas variáveis, no caso a variável z, eu projeto o sólido sobre o plano formado pelas outras duas, que seria, no caso, x e y. Não faria sentido eu projetar sobre o plano x e z, porque eu já tenho a variação de z. Então, precisa projetar sobre o plano cujas variáveis ainda não foram identificadas. Então, projetando sobre o plano x e y, nós vamos ter um triângulo, onde nós temos como vértices o ponto 0, 0, que é a origem, o ponto 1, 0 e o ponto 0, 1. Nós vamos ter uma região geral que nós já estudamos nas integrais duplas. Bom, se o x ele varia nessa região de 0 até 1, então o y varia desde o eixo x até essa reta y igual a 1 menos x. Se nós formos pensar, essa reta corresponde à equação do plano quando z é 0. Nós projetamos essa região. Então, se o x varia de 0 a 1, o y varia do eixo x, que tem a equação y igual a 0, até a reta. Isso em qualquer local onde nós iniciamos a avaliação. E a reta tem a equação y igual a 1 menos x. Portanto, as variações de x e de y são y varia de 0 até a reta, 1 menos x, e o x varia de 0 até 1. Então, aqui nós já temos a região de integração identificada. O z varia de 0 até o 1 menos x menos y, o y varia de 0 a 1 menos x, e o x varia de 0 a 1. Bom, se o x tem essa variação constante, e é o único que tem essa variação constante, ele vai ser a última integração. Então, a última integral vai depender de x. Como z depende de y e depende de x, ele vai ter que ser a primeira integração. Então, a primeira integral precisa ser calculada em função de z. Então, sempre nós precisamos identificar cada uma dessas variações e da interdependência entre elas. Então, agora nós vamos calcular essa integral tripla. Então, vamos acompanhar no quadro. Então, se nós temos a região já identificada, é onde o x varia de 0 a 1, o y varia de 0 a 1 menos x, e o z varia de 0 a 1 menos x menos y, então a integral tripla dessa função z sobre a região D, nós vamos primeiro identificar a integral com respeito a x, que é constante, depois a integral com respeito a y, que vai depender de x apenas, e depois a integral com respeito a z, que depende de x e de y. Como a primeira integral a ser calculada é a integral de z, o primeiro termo a ser identificado é o dz. Na sequência, nós temos o dy e depois o termo dx. Vamos calcular primeiro a integral com respeito a z. As demais nós vamos repetir. Bom, a integral de z com respeito a z vai ser z ao quadrado sobre 2, ou meio de z ao quadrado. Aplicado nos extremos, 0, 1 menos x menos y, dy dx. Quando o z for 1 menos x menos y, então nós vamos substituir esse termo. Então, nós vamos ter o meio multiplicado por 1 menos x menos y ao quadrado,
menos o meio de zero ao quadrado. Bom, esse produto com zero vai ser nulo, então nós podemos retirar esse termo. Então, como a substituição de zero resulta em zero, então nós só temos o primeiro termo, que é meio, multiplicado por 1 menos x menos y ao quadrado. Esse termo meio, ele é constante, então nós podemos retirar dessa integral. Então, vai ser a integral de 0 a 1 menos x, de 1 menos x menos y ao quadrado, dy dx. Nós temos duas opções nesse caso. Ou nós expandimos esse termo, 1 menos x menos y ao quadrado, substituímos e avaliamos a integral, ou nós podemos aplicar uma substituição. Então, se nós formos aplicar a substituição, nós vamos tomar esse 1 menos x menos y como sendo um termo u, vamos calcular o du agora em função de dy, substituir, avaliar a integral, depois substituir novamente o termo u, retornar a nossa variável, e como resultado dessa integral, nós vamos ter menos 1 menos x menos y elevado ao cubo dividido por 3 dx. Lembrando que precisamos aplicar os extremos. Se nós formos aplicar os extremos nesse caso, nós vamos ter apenas o zero como um termo que não se anula. Quando nós substituirmos o y por 1 menos x, nós vamos ter que esse termo vai se anular. Então, nós vamos ter a integral de 0 a 1 de meio multiplicado por 1/3 do termo 1 menos x elevado ao cubo dx. Então, nós precisaríamos avaliar especificamente essa integral, substituir quando o y for 1 menos x, menos todo esse termo quando o y for zero. E isso vai nos resultar no 1/3 de 1 menos x elevado ao cubo. Meio multiplicado por 1/3 vai ser igual a 1/6, que é uma constante. Então, nós podemos utilizar propriedades e nós vamos ter a integral de 0 a 1 de 1 menos x elevado ao cubo dx multiplicado por 1/6. Nesse caso, nós também temos as duas opções. Ou expandimos o 1 menos x ao cubo, ou aplicamos uma mudança de variável novamente. Tomamos uma variável v como sendo 1 menos x, derivamos com respeito a x, aplicamos as substituições e depois retornamos com a variável inicial. Como resultado, então, desse processo de integração, nós vamos ter o menos 1/4 de 1 menos x elevado a 4, aplicado de 0 a 1. Quando o x for 1, nós vamos ter o termo nulo. Quando o x for 0, como resultado, nós vamos ter 1/4. Portanto, o resultado dessa integral será 1 sobre 24. Então, vocês podem observar que é um processo bem longo, trabalhoso, mas ele não é um processo difícil porque nós avaliamos cada integral de forma independente. Então, nós vamos avaliar a integral com respeito a z, então nós vamos pensar apenas na variável z. As demais são constantes. Calculamos nós podemos até calcular fora dessa igualdade que nós estávamos mantendo. Nós podemos calcular fora, identificar o resultado, depois substituir nesse processo de integração e continuar todo o processo. Então, demanda uma quantidade grande de operações, mas nós precisamos trazer todas aquelas técnicas de integração. Sem elas, nós não conseguimos resolver essas integrais. Precisamos conhecer as técnicas e conhecer as integrais, alguns casos particulares, como foi essa integral de z dz. Nós podemos pensar como sendo a integral de x dx, que é o meio de x² mais uma constante.
Então, nós vamos precisar desses resultados, aplicar o teorema fundamental do cálculo. Se nós formos avaliar, nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo agora em 3 pontos. Quando nós calculamos a primeira integral, quando calculamos a segunda e quando calculamos a terceira. Então, nós precisamos analisar esse processo iterativo e essas operações sucessivas. Eu calculo uma integral, uso esse resultado para a próxima e depois o resultado da segunda eu uso para a terceira. Sempre lembrando de aplicar os limites de integração. Então, eu vou considerar a função, vou substituir o limite superior, depois vou calcular a diferença com a mesma função, com a substituição do limite inferior. Sempre que nós calculamos integral, nós precisamos aplicar esses limites. Aqui no caso, nós temos 3 integrais sucessivas e integrais definidas. Sempre eu vou ter o limite superior e o limite inferior. Então, agora nós temos um momento de atividade novamente para aplicar essa ideia das regiões gerais. Então, como que nós podemos calcular as integrais e como que nós podemos aplicar toda essa ideia da construção dos limites de integração. Então, vamos acompanhar no quadro. O objetivo é avaliar a integral tripla da função raiz de x² mais e². Então, essa é a nossa função de 3 variáveis nesse caso, onde e é a região limitada pelo paraboloide y igual a x² mais e² e o plano y igual a 4. Então, aqui nós temos a representação do paraboloide e esse ponto 4, quando a coordenada é 4, para nos dar uma ideia de qual o momento em que nós temos essa representação do plano y igual a 4. Então, analisem essa região e procurem identificar primeiro os limites de integração. Depois, identifiquem a ordem de integração e calculem o resultado dessa integral. Qualquer dúvida, envie as suas perguntas por meio do chat, também envie as suas contribuições e, na sequência, nós retornamos.
vamos agora avaliar especificamente essa atividade, analisando a região de integração e identificando os limites. Qual que é a maior dificuldade da integral tripla? É identificar os limites. Não é algo tão natural, nós precisamos avaliar diversas regiões para começarmos a nos acostumar com cada uma dessas identificações. Geralmente nós trabalhamos com regiões mais regulares, por exemplo, uma esfera, um paraboloide, são algumas regiões que já são consagradas, que a maioria dos livros trazem. Então nós vamos inicialmente nos interessar por essas regiões e aprender a lidar com cada uma delas. Então vamos acompanhar no quadro novamente essa região de integração. Nós tínhamos então um paraboloide, então sempre que nós tivermos essa palavra paraboloide, nós já temos uma ideia de como que é a estrutura dessa superfície. Nós precisamos identificar os limites de integração. Primeiro, nós podemos pensar nas projeções. Então, como que nós vamos pensar em projeção? Nós vamos precisar interceptar a figura por planos. Bom, eu quero avaliar como que é a projeção dessa superfície sobre o plano x e y, por exemplo. Então, eu precisaria avaliar, a partir da equação da superfície, como que dá a interseção com esse plano x e y. Se eu quiser projetar sobre o plano XZ, por exemplo, eu vou identificar, nesse caso, como sendo, nessa parte, o plano Z igual a 4, onde nós temos as maiores dimensões nessa figura. Então, eu vou avaliar quando o Y for 4. Vou substituir na expressão e vou ter a projeção. Então, nós precisamos trabalhar com interseções entre planos. Então, aqui, nós temos a projeção da superfície em relação ao plano x e y. Então, eu preciso identificar com qual plano eu posso interceptar essa superfície, onde eu vou encontrar a maior região possível. Sempre essa questão da projeção se dá a partir da interseção entre plano e superfície. Nós trabalhamos geralmente com planos paralelos aos eixos coordenados, aos planos coordenados, então, na verdade, nós vamos atribuindo valores. Por exemplo, quando o z for igual a 3, como que eu construo? Se o z for igual a 4, como que eu vou construir? Sempre partindo da equação da superfície. Então, nós temos que a projeção, nesse caso, no plano x e y, nós vamos ter a interseção de uma parábola, que seria o y igual a x², com essa reta y igual a 4. Nós podemos projetar sobre o plano XZ. Bom, quando nós projetamos sobre o plano XZ, nós temos, então, uma circunferência. Bom, nós vimos na última aula integral dupla em coordenadas polares, onde nós conseguimos simplificar a representação da circunferência. Então, nós podemos pensar em considerar esse caso, cuja projeção da superfície seja essa circunferência, que é algo mais simples, com coordenadas polares, do que a representação com a parábola e a reta. Se nós temos, então, que a projeção no plano XZ é essa circunferência, então nós precisamos identificar agora os limites de y. Então, vamos pensar em y. Quando nós estamos dentro desse sólido, o y varia desde esse limite que caracteriza a superfície até o plano y igual a 4. Então, nós vamos ter essa variação próxima ao ponto zero, a partir dessa origem, mas sempre limitada, no caso, o inferiormente em relação a y, por esse gráfico. Então, nós vamos ter como limite inferior em relação a y, o próprio gráfico da superfície, que é o y igual a x² mais z². Porque se nós pensássemos que o limite inferior de y é zero, então nós estaríamos considerando todo o plano XZ, e não apenas a superfície. Então, nós vamos partir sempre da superfície
até esse plano y igual a 4. Então, o limite inferior corresponde à equação da superfície, essa caracterização da superfície, e o limite superior é o plano. Então, o y vai ter variação de x² mais z² até 4. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de representação. Eu não vou partir de zero, eu vou partir da superfície até o plano. Então, o limite inferior é a própria equação da superfície, só que com o y escrito em função de x e z, até o plano, que tem equação y igual a 4. Então, assim, nós tiramos a variação de y. Quando nós extraímos a variação de y, nós precisamos projetar toda a superfície sobre o plano xz. Quando nós projetamos sobre o plano xz, a projeção vai corresponder ao círculo, que, na verdade, se nós formos avaliar a figura, vai ser a interseção entre o plano y igual a 4 com a superfície. É aquela maior região que nós observamos em relação à superfície. Essa questão da projeção está relacionada mesmo a uma sombra. Então, se nós colocarmos uma iluminação, qual que vai ser a sombra dessa superfície sobre aquele plano? E assim nós conseguimos identificar. Não tem jeito, nós precisamos avaliar interseções e nós precisamos avaliar equações. Precisamos analisar a representação tridimensional e identificar essas interseções. Então, vamos acompanhar no quadro agora a continuação e a identificação dos limites de x e z que estão faltando. Então, nós já vimos que a projeção em relação a x e z é uma circunferência, vai ser um círculo de centro na origem. Como a equação é x² mais z² igual a 4, e 4 é 2 ao quadrado, então é um círculo de centro na origem e raio 2. Nós vamos tratar agora com coordenadas polares na integral dupla para facilitar os nossos cálculos. Então, nós vamos tomar o x como r cosseno θ. Como nós não temos y, mas temos z, nós vamos substituir o z por r seno θ. Então, nós conseguimos trabalhar com essas substituições. Só precisamos avaliar quais as variáveis envolvidas em cada caso. Temos ainda a relação de que x² mais z² igual a r² e o dx dz vai ser substituído por r, dr, dθ. O círculo tem centro na origem e raio 2, então o raio varia de 0 a 2. Estamos percorrendo todo o círculo no sentido anti-horário, então o θ varia de 0 a 2π. Se fosse metade do círculo, seria de 0 até π. 1/4 do círculo de 0 até π sobre 2. Tendo, então, esses limites, agora nós precisamos trabalhar agora com a construção da integral tripla. Nós temos o limite de r e o limite de θ. Então, ao invés de usar x e z, nós estamos usando r e θ. Só que os limites de y ainda dependem de x e z. Por coordenadas polares, x² mais z² é r ao quadrado. Então, nós vamos substituir nessa expressão e nós vamos ter os limites de integração. Então, o y varia de r² até 4, o r varia de 0 a 2 e o θ varia de 0 a 2π. Bom, y depende de r, então eu não posso calcular a integral com respeito a r antes da integral com respeito a y. Então, primeiro nós calculamos a integral com respeito a y, depois r. Como nós modificamos os limites em função de r e θ, nós precisamos expressar a função também a partir de r de θ. Assim como nós já utilizamos x² mais z² corresponde a r². Raiz quadrada de r ao quadrado vai ser r, porque r é um valor positivo. R multiplicado por r,
que é aquele termo que deve ser incluído quando nós modificamos para coordenadas polares. Então, nós vamos ter o termo r² dr dθ. Então, a integral tripla sobre a região E da função raiz de x² mais z² vai ser a integral de 0 a 2π, que é a variação de θ, da integral de 0 a 2, que é a variação de r, da integral de r² a 4, que corresponde à variação de y, da função multiplicada por r, que é a função r² nesse caso. Então, observem que nós estávamos em uma integral tripla, nós identificamos um limite de integração. No nosso caso, nós avaliamos o y. Projetamos toda a superfície sobre o plano XZ. Como era um disco de centro na origem, com raio 2, nós poderíamos recorrer às coordenadas polares. Então, nós resgatamos a ideia da coordenada polar nesse caso. Aplicamos as mudanças de variável, agora tratando o z como se fosse o nosso y lá nas coordenadas polares. Independe esse uso de variáveis. Eu posso tratar com r e θ, eu posso usar um ρ e um φ, independe esse valor ou essa letra que identifica cada uma das variáveis. Mas eu preciso ter esse cuidado com as relações existentes entre elas. As relações permanecem. O tipo de letra utilizado nas substituições, isso não vai interferir no problema. Então, nós identificamos depois a integral dupla. Na verdade, o nosso problema se resumiu na integral dupla de coordenadas polares. Depois, basta identificar as integrais. Nós vamos ter integral tripla de uma função polinomial. Nós vamos ter só um r². Depois vamos incluir alguns termos em função da integral com respeito a y. Mas, no fim das contas, nós vamos ter uma integral de polinômio. Basta calcular as integrais sucessivas e identificar o valor dessa integral. Então, observem que nessa atividade nós misturamos integral tripla, depois nós retiramos uma variável e convertemos numa integral em coordenadas polares. Quando nós trabalhamos com esse processo, nós estamos aplicando uma mudança de variável, onde nas integrais triplas corresponde à conversão em coordenadas cilíndricas. Então, nessa atividade, mesmo que de forma implícita, nós já aplicamos a ideia de coordenadas cilíndricas. Então, assim como nós poderíamos transformar as coordenadas cartesianas em polares no plano, nós podemos converter as cartesianas em coordenadas cilíndricas no espaço. Nós vamos ter como se fosse uma coordenada polar em duas variáveis, e a terceira ela não vai sofrer influência. Então, vamos ver no quadro como que se dá agora essa construção das coordenadas cilíndricas. Então, quando nós temos um ponto x, y e z no espaço, nós podemos identificar o z como sendo essa própria variação em relação ao eixo z. Depois, nós podemos projetar esse ponto no plano x e y. Quando nós projetamos no plano x e y, nós aplicamos as coordenadas polares. Nós vamos identificar agora o raio, que é a distância entre o ponto da projeção com a origem, e depois nós identificamos o ângulo θ, que é o ângulo formado entre esse raio e entre o eixo x em seu sentido positivo. E nós teremos exatamente as mesmas expressões de coordenadas polares. Quando nós estamos trocando essas variáveis, aplicando essas mudanças, o dx, dy, dz será substituído por r, dy, dr, dθ. Então, nesse caso, o z permaneceria da mesma forma e nós aplicaríamos as coordenadas polares em x e y. Então, ao conjunto de toda essa construção, nós temos o nome de coordenadas cilíndricas. Na atividade, nós mantivemos o y e transformamos o x e z e o r em r θ. Nós podemos também trabalhar com essa forma, não é algo fixo. Eu posso sim manter o x, por exemplo, como constante, eu não
aplicar nenhuma mudança especificamente em x e posso converter y e z em coordenadas polares, ou aplicando essas mudanças. Isso não vai interferir na resolução do problema, desde que nós mantenhamos cada uma das relações estabelecidas entre as variáveis. Vocês podem ter observado que não é algo tão simples, esse processo de conversão. Por isso que nós precisamos analisar diferentes exemplos, diferentes situações, para nos acostumarmos com essa ideia. Então, nós vamos analisar uma integral específica, depois nós recorremos a uma integral dupla. Então, um conteúdo ele vai estar diretamente relacionado ao outro. Por isso que nós precisamos compreender bem primeiro as integrais duplas e depois aplicar essas ideias nas integrais triplas. Então, ainda sobre esse processo de mudança de coordenadas de cartesianas para coordenadas cilíndricas, então vamos acompanhar no quadro. A integral tripla, portanto, de uma função f sobre uma região T, onde T nós estamos representando em coordenadas cartesianas, vai ser a integral tripla dessa função f com as mudanças das variáveis, agora onde E é a mesma região T. A diferença é que E está representado em coordenadas cilíndricas. Então, nós não vamos modificar a região, nós apenas vamos representar essa região de uma outra forma. Então, com isso, nós conseguimos uma simplificação dos nossos cálculos. Então, ao invés de lidar, por exemplo, com uma integral tripla de uma função com uma raiz quadrada, com potências, com termos sendo adicionados e elevados a uma potência, nós conseguimos transformar todas essas funções em funções polinomiais, por exemplo, cujas integrais nós já conhecemos. Então, independente de qual letra nós estamos utilizando, se é x ou se é r, o resultado da integral ele vai ser exatamente o mesmo, apenas considerando essa mudança da representação. Então, nós vamos avaliar agora um outro exemplo, que também trata com essas coordenadas cilíndricas. Então, vamos acompanhar no quadro. Nós precisamos identificar os limites de integração. Agora, para a integral tripla da função raiz de x² mais y². Então, essa é a nossa função agora de 3 variáveis. Sobre a região E, em coordenadas cilíndricas, onde E é a região delimitada pelo cilindro x² mais y² igual a 1, abaixo do plano z igual a 4 e acima do paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². Bom, o que seria toda essa região E? Aqui nós temos a representação dela. Se nós formos avaliar na lateral, ela vai ser limitada, então, pelo cilindro, que é esse cilindro, x² mais y² igual a 1. Precisamos ter cuidado com essa expressão. Se nós estamos considerando essa expressão no plano, ela vai descrever um círculo. No caso, um círculo centrado na origem de raio 1. Se nós estamos utilizando essa mesma expressão, agora no espaço, ela vai representar um cilindro. Então, essas equações de superfícies mais conhecidas, nós precisamos saber identificar e tomar cuidado sempre com a representação no plano e com a representação no espaço. Bom, então, toda a região E ela é delimitada em sua lateral pelo cilindro. Então, no máximo, nós vamos chegar na borda do cilindro. Ela é limitada superiormente pelo plano z igual a 4. Inferiormente, pelo paraboloide. Então, vai ser todo esse cilindro, com exceção dessa parte limitada pelo paraboloide e com a parte superior, a parte acima desse plano z igual a 4. Então, nós só vamos avaliar esse interior da região. Nós vamos identificar primeiro a variação de z. Bom, se nós temos já tanto o paraboloide quanto o plano
com equações já conhecidas, que dependem de z. Então, nós vamos avaliar primeiro o z. Bom, eu sei que o z, ele varia desde o paraboloide até o plano. Então, sempre que nós estivermos analisando o interior desse sólido, nós vamos ter do paraboloide até o plano. Então, o limite inferior de z corresponde à expressão do paraboloide, que é z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. O limite superior é o plano z igual a 4. Então, z é limitado superiormente por 4. Assim, nós já temos a variação de z. Se nós projetarmos agora todo esse sólido sobre o plano xy, então, na verdade, nós vamos ver que o cilindro vai ser esse limite lateral da região. Então, na verdade, vai coincidir essa projeção da interseção do cilindro com o plano paralelo ao plano xy. Então, se nós analisarmos a interseção do cilindro com o próprio plano xy, que tem a equação z igual a 0, bom, se o z for igual a 0, da equação do paraboloide, nós vamos ter 1 menos x quadrado menos y quadrado igual a 0, que resulta em x quadrado mais y quadrado igual a 1. Por que nós podemos recorrer à expressão do paraboloide? Porque ele vai fornecer, junto com o cilindro, a representação da projeção. Então, na verdade, a interseção do paraboloide com o plano xy coincide com a interseção do cilindro com esse mesmo plano. Então, por isso que nós podemos partir da equação do paraboloide. Agora, como nós estamos no plano, essa equação x quadrado mais y quadrado igual a 1 corresponde ao círculo de raio 1 centrado na origem. Então, nós tínhamos um sólido espacial. Nós projetamos esse sólido sobre o plano x e y e nós tivemos como resultado um círculo. Então, a projeção de todo o sólido no plano x e y é um círculo. O círculo pode ser representado por coordenadas polares. Então, como o z nós vamos manter com a própria construção dele, só que ao invés de x e y, nós vamos recorrer a r e θ. E para a descrição do círculo, nós vamos recorrer às coordenadas polares. Então, em resumo, nós vamos aplicar coordenadas cilíndricas nesse caso. Uma variável, nós mantemos a análise como se fosse coordenadas cartesianas, e as outras duas nós recorremos às coordenadas polares, que compõem as coordenadas cilíndricas. Então, nós precisamos só ter esse cuidado. Quando nós dizemos integral dupla, nós dizemos coordenada polar. Quando nós estamos em integral tripla, nós vamos associar a coordenadas cilíndricas, apesar das expressões serem coincidentes. Então, vamos continuar analisando esse caso. Então, vamos retornar ao quadro. Nós temos a representação, então, da projeção. A representação da projeção é o círculo de centro na origem de raio 1. Se o raio é 1, então ele vai variar de 0 até 1. O máximo valor assumido por ele é 1. Nós estamos tratando com todo o círculo. Se nós temos todo o círculo, o θ varia de 0 até 2π. Só que nós expressamos x e y como r e θ. Só que z ainda depende de x e y. Por isso, como nós sabemos nas coordenadas cilíndricas que x quadrado mais y quadrado vai ser r ao quadrado, então 1 menos x quadrado menos y quadrado, na verdade é 1 menos x quadrado mais y quadrado, nós substituímos por r, então o z agora varia de 1 menos r quadrado a 4. Precisamos aplicar ainda essa mudança na função a ser integrada. Então, aquela função raiz de x quadrado mais y quadrado dx, dy, podemos incluir o dz, porque ele não vai sofrer alteração, vai ser substituído pela
raiz quadrada do r ao quadrado, então nós vamos considerar essa mesma substituição, r, que é o fator sempre a ser incluído, dr, dθ e o dz. Raiz de r ao quadrado vai ser o próprio r multiplicado por r, resulta em r quadrado, dr, dθ, dz. Então, tendo esses limites agora, em resumo, nós temos as variações de z, de r e de θ. Além disso, nós temos a função e cada um dos termos, dr, dθ e dz. O trabalho agora é identificar os limites. Bom, o limite de z depende de r. Então, eu preciso calcular primeiro a integral com respeito a z, porque esse limite fornece uma função que depende de r, para depois calcular a integral com respeito a r. Entre r e θ, nós podemos trabalhar com as duas ordens, que isso não vai influenciar no resultado. Então, dessa forma, nós conseguimos aplicar essa mudança de coordenadas cartesianas para cilíndricas. Então, em resumo, nós temos a construção da superfície desse sólido, nós identificamos a variação, por exemplo, de x. Depois nós vamos projetar todo esse sólido sobre o plano YZ, que não foram estudados ainda. Em Y e Z, nós fazemos um estudo análogo ao estudo de coordenadas polares. Identificamos os limites. Depois analisamos a função a ser integrada e aplicamos essas modificações. Aplicamos a substituição das mudanças de coordenadas cilíndricas. Depois identificamos a melhor ordem de integração e calculamos. O resultado obtido com essa integral vai ser exatamente o mesmo resultado se fôssemos recorrer a coordenadas cartesianas. A diferença é a quantidade de operações a serem utilizadas. Então, essa mudança de variável nos auxilia exatamente nesse processo. Então, nós vamos simplificar o cálculo de uma integral modificando as variáveis envolvidas. Então, esse é o processo de modificação para coordenadas cilíndricas. Nós temos ainda um segundo tipo de modificação, que são as coordenadas esféricas. Por que coordenadas esféricas? Se nós formos pensar na esfera, a sua representação é muito mais simples do que a representação da esfera em coordenadas cartesianas. Assim como em coordenadas cilíndricas, o cilindro é representado muito mais facilmente do que em relação a coordenadas cartesianas. Então, vamos analisar como que se dá agora a estruturação dessas coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, ao invés de manter uma variável sem modificação, nós substituímos as três variáveis. Então, vamos supor que nós tenhamos um ponto de coordenadas x, y e z no espaço. Nós vamos trabalhar com dois ângulos e um raio. Então, primeiro, nós vamos avaliar essa representação do raio. Nós podemos utilizar, no caso, a notação ρ, ou utilizar a própria notação R. Aqui só está ρ para diferenciar das coordenadas cilíndricas. Então, o raio é a distância da origem até o ponto. A partir desse segmento que caracteriza o raio, nós podemos identificar o primeiro ângulo, que é o ângulo φ. Esse ângulo ele é avaliado entre o raio e entre o eixo Z no seu sentido ou na sua direção, considerando a variação positiva. Então, o ângulo formado entre o eixo Z no seu sentido positivo e o raio nos caracteriza esse ângulo φ. Então, é essa avaliação do ângulo em relação à vertical. Agora, nós avaliamos a variação na horizontal. Então, em relação ao eixo x no seu sentido positivo, comparando com a projeção desse ponto, na verdade, nós avaliamos, então, no sentido horizontal. Eu vou percorrer todo o espaço ou eu vou percorrer apenas uma parte desse espaço? Então, o ângulo θ vai ser esse ângulo avaliado na horizontal.
Nós vamos ter agora diferentes representações para as mudanças de variável. Então, o x nós substituímos por ρ seno de φ cosseno de θ. O y por ρ seno de φ seno de θ. O z por ρ cosseno de φ. Nesse caso, ρ ao quadrado vai ser igual ao x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E ao invés de incluir um r quando nós mudamos as variáveis, nós precisamos incluir esse ρ ao quadrado seno de φ. Então, vai ser a mesma ideia das mudanças no sistema de coordenadas cilíndricas. Só que ao invés de r, vai ter todo esse termo ρ ao quadrado seno de φ. As expressões são bem maiores, mas elas nos permitem a simplificação de representações de regiões que derivam de esferas. Então, a esfera, nesse caso, quando nós avaliamos limites de integração, nós vamos ter variações constantes. Enquanto que se nós fôssemos representar em coordenadas cartesianas, nós precisaríamos incluir diversas funções envolvendo raiz quadrada, diversos termos que no processo de integração iriam causar mais dificuldades do que auxiliar no nosso trabalho. Então, nós temos esse segundo recurso de representação. Então, aqui nós concluímos, então, essa ideia da integral tripla. Sempre nós precisamos estar atentos de que a integral tripla, ela pode utilizar os recursos da integral dupla. Então, nós podemos separar essa integral tripla em uma integral dupla e uma integral de uma função de uma variável. Precisamos tomar cuidado com as representações. Nem sempre são representações simples, mas sempre que possível, eu irei disponibilizar essas representações. Na aula atividade, vocês terão que pesquisar um pouco sobre os gráficos das funções. Então, vocês podem recorrer a softwares, vocês podem recorrer a representações que estão mesmo disponíveis na internet. Durante a prova, eu vou disponibilizar cada um dos gráficos. Então, vocês não precisam se preocupar com essa representação, mas vocês precisam saber identificar essas representações, conhecer como que se avalia cada uma dessas regiões. Então, procurem realizar todas essas atividades propostas. No fórum, eu incluí alguns materiais extras já de integral dupla. Também irei incluir materiais das integrais triplas. Vou disponibilizar o gabarito também dessas aulas atividades. Se vocês tiverem dúvida com algum ponto específico de alguma resolução, enviem por meio do fórum. Peçam para o tutor enviar também por meio do chat atividade. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos nos fóruns, mas sempre que vocês precisarem de auxílio, se vocês precisarem sanar alguma dúvida em relação a algum ponto específico, sempre enviem as suas questões. Estarei à disposição para auxiliá-los. Não é um conteúdo fácil, mas revejam essa aula, analisem todos os materiais, busquem acessar também o livro na biblioteca digital. Então, gostaria de agradecer a participação de todos ao longo dessa aula, desejar a todos uma boa noite e até a nossa próxima aula.